Muito bem, alunos, vamos então iniciar nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora quero descobrir junto com vocês qual é o assunto da nossa aula. Vamos ver então? Aula 14, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos revisar os conteúdos abordados na unidade 2. Vamos lá. Muito bem, então vamos iniciar aqui a revisão, né, desses conteúdos e eu trago vocês para vocês relembrarem o assunto sobre atletismo. Eu estou aqui numa pista de atletismo, como vocês podem observar. Falando então sobre o atletismo, a gente vai ver que o atletismo é uma prática esportiva muito antiga. A primeira prova, né, considerada ali com as características das provas de atletismo foi o Stadium, que é uma corrida de aproximadamente 200 metros. E nessa corrida, nesse evento, aí reuniu cerca de 40 mil pessoas que assistiram à vitória do primeiro campeão olímpico chamado Coroebus em 776 a.C., lá na Grécia Antiga. Portanto, a gente pode falar, né, afirmar que a Grécia é o berço do atletismo, justamente porque foi ela que recebeu a primeira prova ali de atletismo, né, como vocês acabaram de observar. Bom, aí saindo aqui dessa pista de atletismo, eu vou mostrar agora para vocês uma visão aérea da pista de atletismo, a pista oficial. Então, observem aí as dimensões dessa pista. Nessa pista vão acontecer provas relacionadas ali às corridas, né? Que é justamente nessa pista que está circundando esse campo em verde, ok? Então, ali a gente vai ter prova de 400 metros, de 100 metros, de 200 metros. Nas laterais aí, né, ou melhor, na parte de dentro dessa pista, nós vamos ver esse campo verde, que vão acontecer também outras provas aí, como o arremesso de dardo, né, martelo, de disco, o de peso. Então, essas competições vão acontecer justamente nesse campo aí que fica dentro dessas pistas, ok? Temos também competições acontecendo como salto em altura, salto com vara, salto em distância, salto triplo, ok? E existem essas provas, e lembrando também que além dessas provas que acontecem nessa pista oficial de atletismo, existem outras provas que elas acontecem no percurso de rua, né, como as maratonas, a marcha atlética, né, que podem acontecer aí nesse outro ambiente, ok? Então, o atletismo moderno, com as seguintes provas, né, conta com as seguintes provas oficiais: as provas de pista, de campo, de rua, que são essas que eu citei para vocês, que acontecem fora desse ambiente, né, e combinadas, que vão se subdividir em corridas, saltos horizontais e verticais, lançamentos e arremesso, provas combinadas, ok? Então, existem diversas provas, diversas modalidades que compõem o atletismo. Agora, falando sobre essas provas de pista, nós vamos falar aqui, abordar um pouquinho mais sobre as corridas rasas. As corridas rasas, elas vão se subdividir em 3 grupos, ok? Sendo que o primeiro grupo vai corresponder às corridas de velocidade ou curta distância, que vão ser ali de 100 metros, 200 metros e 400 metros. Temos também uma outra divisão, que são as corridas de médio fundo, que são aquelas que correspondem às competições de 800 metros e 1.500 metros. Por fim, nós temos as corridas de longa distância ou corridas de fundo, que são aquelas que compõem, né, corridas de 5.000 metros e de 10.000 metros, ok? Muito bem. E dentro desse campo das corridas, dessa disputa de corridas, nós temos ainda, como vocês vão observar aí na cartela, as corridas com barreiras, corridas com obstáculos, revezamentos, marcha atlética e maratona, ok? Muito bem. Então,
essas são as corridas que a gente pode encontrar dentro do atletismo, né, que são disputadas aí de acordo com as suas características. Muito bem, agora falando sobre os saltos, né, existem aí duas classificações de saltos dentro do atletismo, que são os saltos verticais, que compõem, né, é composto pelos saltos em altura, né, e o salto com vara. Lembrando que o salto com vara vai utilizar essa vara para fazer a impulsão do salto, né? E o objetivo do salto com vara é justamente passar por cima ali do sarrafo, né, sem deixar ele cair, sem tocar nesse sarrafo a fim de cair esse sarrafo, ok? Então o atleta ele tem que passar por cima do sarrafo, né, e cair ali no colchão, né, onde vai estar parando esse atleta, sem fazer com que esse sarrafo caia no chão. A mesma coisa o salto em altura, né? Só que ele já faz um movimento ali de costas sobre o sarrafo, tá certo? Muito bem. Nós temos também os saltos horizontais, como vocês vão observar aí. Os saltos horizontais, eles vão acontecer de forma anteriormente, né? Isso. Os saltos horizontais, eles vão acontecer com o salto em distância, né, e o salto triplo. Nas figuras aí parece que é a mesma coisa, só que eles vão ter uma diferenciação ali no movimento, né, para poder fazer a impulsão para fazer o salto, né. No caso do salto triplo, ele vai fazer 3 movimentos, né? A primeira impulsão, a segunda impulsão, daí ele vai tocar naquela barra de impulsão para poder ele fazer o salto. No salto em distância, não, ele corre, toca na barra de impulsão e aí faz o salto, né? O salto em distância. Quanto mais distante, melhor a sua marca. Ok? Aí no atletismo também existem outras provas, né, como os lançamentos de disco, de martelo, de dardo, e temos também o arremesso de peso, e todas essas modalidades aí, elas são realizadas dentro daquelas áreas limitadas que eu mostrei para vocês, que compõem ali a pista de atletismo. Ok? E aí a gente entra no assunto do mini-atletismo. O mini-atletismo ele foi desenvolvido pela Federação Internacional de Atletismo com o objetivo de introduzir crianças ao atletismo de forma lúdica e adaptada, respeitando suas capacidades motoras e cognitivas. Ou seja, o mini-atletismo ele surgiu para suprir essa necessidade, né, de apresentar o atletismo para essas crianças que estão ali em pleno desenvolvimento. E aí, justamente, qual é o objetivo disso tudo? Por que inserir o mini-atletismo para essas crianças? Vamos, então, ver aqui quais são os benefícios que são adquiridos com essa prática. Bom, a criança, como eu disse, ela está em pleno desenvolvimento motor, em pleno desenvolvimento cognitivo, então é muito importante ela ser exposta a diversas situações, a diversos estímulos, né, justamente para que o corpo dela consiga se desenvolver ali na sua totalidade. Então, quando eu faço a criança participar de provas de atletismo, por exemplo, obviamente, adaptada para a sua realidade, adaptada para a sua capacidade física e cognitiva, né? De uma forma muito mais lúdica, como se fosse de fato uma brincadeira, eu consigo fazer com que essa criança pratique uma atividade física e, com isso, né, ela melhore os seus aspectos de saúde, também seja incentivada de maneira ali, através da vivência mesmo, de continuar com essas práticas de atividade física ao longo da sua vida e, obviamente, melhorando os seus aspectos de saúde. Eu consigo fazer com que essa criança também interaja com outras crianças, ou seja, com outros mini-atletas, e isso faz com que ela consiga se socializar, né, ter uma comunicação muito mais efetiva, e isso vai impactar positivamente na sua vida adulta. E também eu consigo fazer, através dessas dinâmicas que são apresentadas no meio dessas atividades do mini-atletismo, inserir esse caráter de aventura, porque durante o percurso a criança ela vai estar ali explorando o seu corpo, ela vai estar descobrindo as sensações, ela vai competir, mas ela não sabe muito bem como é que vai ser o resultado, então tudo isso vai trazer aquele friozinho na barriga, né, aquele caráter de aventura ali, bem interessante. E também o princípio de equipe, porque embora as modalidades
modalidades ali do atletismo, né, em sua maioria, sejam modalidades individuais, a sua individualidade ela pode também impactar nas ações em grupo, né, porque tem provas combinadas aí que eu preciso trabalhar em equipe, eu preciso saber me comunicar com as pessoas, ok? Então, tudo isso é muito bom ser explorado justamente nesse período que a criança ela vai estar em pleno desenvolvimento. Tá certo? Então, relembraram aí os principais aspectos relacionados ao atletismo e ao mini-atletismo? Vamos, então, agora passar para o ciclismo, né? Relembrar aspectos relacionados ao ciclismo. Muito bem, agora falando sobre o ciclismo é um esporte que envolve o uso de bicicletas para a competição. E também para o lazer, para o transporte, e pode ser enquadrado aí em 4 categorias. Então, no ciclismo, eu utilizo o quê para tornar essa prática possível? O uso da bicicleta. Então, dentro do ciclismo, nós temos 4 categorias de provas, sendo elas provas em estradas, provas em pistas, provas de montanha e BMX. Falando sobre as provas em estradas, eu estou falando então daquelas provas que são disputadas em vias que são pavimentadas, com provas de resistência e velocidade. Quando eu falo de provas em pistas, eu estou falando daquelas provas que são realizadas ali no ambiente chamado de velódromos, né, que são pistas ovais inclinadas com bicicletas mais leves e sem freios. E quando eu falo de provas de montanha, eu estou falando de modalidades como cross-country, percursos técnicos e resistência. São provas ali que vão trazer um caráter de aventura muito mais acentuado, justamente pela instabilidade do terreno. Também dentro das provas de montanha, eu tenho o downhill, que é uma descida cronometrada em alta velocidade, então é super radical. Tem o enduro, que combina resistência e trechos cronometrados. Temos também, agora falando sobre as provas BMX, que são aquelas provas realizadas em pistas curtas, com rampas e obstáculos. E o BMX ele tem 2 divisões ali de modalidades, que é o BMX Racing, que é uma corrida em pista com saltos e curvas, e o BMX Freestyle, que vai inserir ali acrobacias e manobras em parques e rampas. Então, tudo isso aí é muito interessante, né, para ser entendido e aprendido dentro da modalidade de ciclismo, né? Vocês viram quantas diversidades nós temos de provas aí dentro do ciclismo. Isso é muito bom, né? Muito bem. Agora que a gente falou sobre o atletismo, né, que é um esporte ali de marca, e falamos também sobre o ciclismo, vamos entrar agora, né, no assunto de esportes de precisão. Os esportes de precisão são aquelas modalidades em que tem um objetivo principal acertar um alvo, né, que pode estar parado, pode estar em movimento, utilizando, então, um objeto específico que vai depender da modalidade que vai estar sendo disputada. Então, esportes de precisão, eu tenho um alvo a ser atingido, né, com um objeto específico, tá certo? Nesses esportes, qual é a habilidade mais requerida? É justamente a pontaria. Essa habilidade é mais importante para que o atleta ele tenha um bom desempenho dentro dessa modalidade. Como exemplos eu trago aqui para vocês a bocha, o croquet, o curling, o golfe, a sinuca, tiro com arco, tiro esportivo e entre outros, né? Todos esses esportes em que eu preciso atingir um alvo específico, né? Ser muito preciso nesse atingir esse alvo, eu estou falando então de esportes de precisão. E aí, falando desse esporte de precisão, né? Eu trago aqui um exemplo da bocha para vocês. Então, a bocha é um esporte de precisão no qual os jogadores eles lançam bolas em direção a um alvo chamado bolim ou jack. O objetivo é posicionar suas bolas o mais próximo possível desse alvo, enquanto tentam afastar as bolas dos adversários. Então, observe aí no cantinho, aí na parte inferior da imagem, que existe essa bolinha menor, branca. A essa bola nós damos o nome de bolim ou de jack, né? Ela é justamente a primeira bola que é lançada aí para iniciar a partida. E a partir dela eu consigo
ter ali um alvo específico, que é justamente quando eu for lançar essas outras bolas maiores, que vocês estão vendo posicionadas aí ao longo da quadra, quando eu for fazer o lançamento dessas bolas maiores que recebem o nome de bocha, elas têm que tentar atingir o mais próximo possível dessa bola branca que recebe o nome de bolim. Ok? Agora, falando sobre a quadra de bocha. Tradicionalmente, essa quadra ela é feita de terra ou asfalto. Os campos onde o jogo acontece são denominados de cancha. Então, o ambiente onde acontece a bocha eu chamo de cancha. E essa cancha ela vai medir de 27,5 metros de comprimento e de 2 a 4 metros de largura, delimitado com separadores, em geral de madeira, com altura de pelo menos 12 centímetros. Muito bem. Qual é o objetivo principal dessa modalidade esportiva? O objetivo da bocha consiste na marcação de pontos através do lançamento das bolas, a fim de que elas se aproximem de um ponto determinado aleatoriamente pelo lançamento de um objeto que é chamado bolim, como eu falei para vocês ainda há pouco. Agora, sobre as regras que vão ali, né, direcionar esse jogo, o formato do jogo, ele pode ser disputado entre 2 pessoas ou entre 2 equipes. Quantidade de bochas, que são direcionadas para essas equipes. Para cada jogador ou para cada equipe, eu disponho ali 4 bochas por partida. O início da partida vai começar quando eu arremesso o bolim, lembra do bolim, aquela bola menor e branca? O jogo ele só vai começar a partir do lançamento desse bolim. O local onde o bolim parar define o ponto de referência para o lançamento e a aproximação das bochas que serão lançadas a seguir. Como é que eu elimino os meus adversários? Os jogadores eles podem afastar as bochas adversárias, acertando-as com as próprias, né? Então, o meu adversário ele chegou bem próximo do bolim. Quando eu for lançar a minha bocha, eu faço uma estratégia ali que eu consiga afastar a bocha do adversário ali do bolim e, portanto, deixando a minha mais próxima do bolim. Isso é permitido, tá? Forma de lançamento. As bolas elas devem ser lançadas pelo ar sem deslizar ao chão. Então, quando eu for lançar o bolim ou a bocha, as bochas no caso, eu faço esse lançamento dessa forma. Eu não deslizo ela, tá? Eu tenho que lançar ela pelo ar, tá bom? E como é que vence, né, na bocha? Qual é a condição de vitória que existe dentro desse jogo? Vence, então, o jogador ou equipe que posicionar mais bochas próximas ao bolim e somar mais pontos. Então, no final, quando todo mundo já fez o lançamento das suas bochas, o árbitro vai olhar ali e ver qual é a equipe ou qual é a pessoa que está com a bocha mais próxima do bolim. E aí, geralmente, eles pegam uma fita métrica, né, para ter certeza, de fato, de que aquela bocha está mais próxima do bolim. E aí, essa bocha é que vai pontuar, né? No caso, a equipe que é dona daquela bocha é que vai pontuar dentro daquela partida, tá bom? Agora, nós vamos relembrar aqui que existe também uma modalidade dentro da bocha, né, que surgiu aí pela necessidade de atingir um certo público, que é a bocha adaptada, que é praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. A bocha paralímpica só apareceu no Brasil na década de 1970. A competição consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca, que recebe o nome de Jack ou bolim, como vocês já sabem. Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. Nesse caso da bocha adaptada, é permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio, como calhas, e contar com ajudantes, né, que são chamados de calheiros, no caso dos atletas com maior comprometimento ali dos membros. Então, justamente por esse comprometimento dos membros desses atletas, é que muitas vezes eles necessitam do auxílio, né, dos calheiros, que vão ajudar ali dentro das jogadas. Tá bom?
Muito bem. Agora que a gente abordou sobre esses assuntos, né, de bocha e bocha adaptada, vamos falar aqui sobre um jogo, uma brincadeira que pode trabalhar essas habilidades de precisão, que é a bola de gude. A brincadeira com bolinhas de vidro ou de gude reúne inúmeras crianças numa disputa que exige habilidade e precisão. Olha só que interessante. No jogo com pequenas esferas de vidro coloridas. Então, a bolinha de gude, ela vai trabalhar justamente essa questão da precisão, né, de você conseguir ser preciso na hora de acertar o seu alvo. Então, falando sobre o jogo, vamos relembrar aqui as características, né, do jogo de bolinhas. O jogo de bolinhas ele vai acontecer dentro de uma roda riscada no chão, com um pequeno buraco no centro. O objetivo, então, é usar a própria bolinha para tirar dos adversários da roda. As bolinhas eliminadas ficam com o jogador que as acertou, vencendo quem acumular mais. Então, é um jogo muito divertido, né, que você pode aí explorar essa habilidade chamada precisão, né? Justamente aí um jogo que vai te auxiliar nesse quesito. Temos também uma outra brincadeira, né, um outro jogo, que é o jogo de argolas, né? Esse jogo aí que você está vendo através dessa imagem, né, bem interessante também. Então, o jogo de argolas, ele vai consistir em quê? Num jogo de 10 pinos coloridos, numerados, né, de 1 a 10, e argolas correspondentes às cores dos pinos. E esse jogo, né, que vocês estão observando aí na imagem, ele ajuda no desenvolvimento da percepção visomotora, né, porque eu vou olhar as cores, eu vou identificar as cores, eu vou jogar, né, essas argolas ali nos pinos correspondentes. Vai auxiliar também as crianças a identificarem cores, como eu acabei de falar. Por exemplo, eu estou com uma argola vermelha e eu quero acertar o pino amarelo. Então, o meu comando é esse: joga a argola vermelha no pino amarelo. Aí a criança vai lá e faz esse lançamento. Ela está fazendo associação ali das cores, identificação dessas cores. A questão também dos números. Quando eu peço, por exemplo, para aquela criança, acerta três argolas no pino azul. Aí ela vai lá e conta 1, 2, 3. Isso eu estou trabalhando a questão dos números, de quantidades também, classificação, correspondência. Então, tudo isso vai ser trabalhado nessa atividade bem interessante, que é o jogo das argolas, né? E aí, vocês também conseguem fazer adaptação desse material, né? Vocês conseguem adaptar, fabricar os seus próprios pinos através do uso de garrafas PETs, ou então um cabo de vassoura, pede lá para o seu responsável, seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, fazer o corte desses cabos de vassoura, pintar, né, esses cabos de vassoura, e aí também fazer as argolas, fabricar as argolas, que pode ser feita de papelão, por exemplo. Aí você faz o seu próprio jogo, né, e arremessa, e faz essa brincadeira, essa dinâmica acontecer. E aí vocês conseguem observar que dentro dessas brincadeiras, desses jogos, como de bolinha de gude e do jogo dos pinos aqui, das argolas, vocês conseguem trabalhar muito bem essa questão da precisão, né, da pontaria. Porque quando eu arremesso uma argola, eu tenho que acertar um alvo. Então, eu tenho que desenvolver a minha pontaria para acertar esse alvo e ser mais precisa possível. E tudo isso consegue trabalhar essa habilidade justamente para, no caso dos esportes de precisão, como eu falei para vocês na nossa aula sobre o esporte de bocha, que também precisa ter essa pontaria, ser preciso, ter estratégia, eu consigo já trabalhar essa habilidade para poder, quem sabe, futuramente, ser um atleta dessas modalidades de jogos de precisão, né? de esportes de precisão. Muito bem. Então, baseado nisso, a gente consegue definir aqui a importância de se trabalhar isso, principalmente desde lá do mini-atletismo, né? E também essas atividades aí com as crianças, justamente porque elas estão ali em pleno desenvolvimento, e quanto mais cedo elas aprenderem, melhor para a vida adulta, né? Porque ela consegue aí desenvolver e explorar as suas habilidades ao máximo, tá bom? Então, agora a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e relembrado os principais pontos abordados dentro da unidade 2, e até uma próxima oportunidade.